pessoal, eu sou o Ivan Fernandes, sou o gestor dos fundos de crédito privado da Quineia. A gente está aqui hoje para falar sobre crédito, ninguém melhor que o Rodrigo Gavioli, Head de Alocação da XP. Boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, Ivan. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Bom, eu vou começar então aqui, porque na verdade eu quero saber muita coisa de vocês, porque afinal a Quineia é uma das grandes gestoras de crédito do mercado. E para começar colocando talvez todo mundo na mesma página, vocês que têm aí talvez mais de 100 bilhões sob gestão, talvez quase metade disso em crédito, mas vale a pena a gente tentar contextualizar como é que vocês enxergam e definem crédito privado, né? Quais são todos os ativos, quais são os instrumentos que vocês enxergam para investimento em crédito privado? Tá ótimo. Então, assim, quando a gente fala de crédito privado, a gente está falando basicamente de emprestar dinheiro para empresas. Daí que vem a palavra privado, né? A gente não empresta para governos, empresta para empresas. Existem vários instrumentos aqui, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No Brasil tem as debêntures, que é um empréstimo corporativo normal. O equivalente disso para bancos é uma letra financeira. E depois a gente tem uma série de instrumentos de securitização, como os CRAs, os CRIs, os FDICs, onde você tem basicamente garantias reais, né? Os lastros dos CRAs são um ativo agro, o lastros do CRI é um ativo imobiliário, e de FDIC você pode colocar qualquer coisa lá dentro, desde um recebível de consignado INSS, ou um recebível contas a receber de uma empresa, por exemplo, a Raia Drogasil contra a fornecedora de medicamentos, né? Então são esses os instrumentos. Além disso, também tem um mercado bem grande fora do Brasil. A gente opera uma parte disso, são os bonds internacionais de empresas da América Latina, que aqui na Quineia a gente faz com swap para CDI, para reais, para não ter risco cambial. Então esse é o conjunto de instrumentos que a gente opera, e no fim o que a gente tem que fazer é, você está pensando em como comprar um papel, que é a dívida de uma empresa, e você precisa ter certeza que você vai receber esse dinheiro de volta. Então o nosso trabalho é tentar ver quais são as empresas que têm capacidade de nos repagar, né, para procurar o melhor risco-retorno dentro da estratégia. Boa, bacana. E recentemente a gente passou por alguns eventos de crédito em 2023, isso acabou trazendo uma certa aversão até a alguns clientes, as pessoas um pouco preocupadas, mas acho que de lá para cá o mercado apresentou uma certa normalização, até foi uma certa oportunidade para quem acompanha, para muitos dos gestores adquirirem ativos a carregos, a taxas mais atrativas. Conta um pouquinho para a gente o que você está enxergando hoje de carrego dos fundos, e aí talvez você quiser até ser um pouco mais específico nos fundos da Quineia, e o que nesse passado mais recente vocês entregaram de retorno para os investidores nesses fundos de crédito? Legal. Eu acho que foi exatamente como o Rodrigo falou. Assim, a gente teve o evento de Americanas em janeiro do ano passado. Foi um evento onde vários fundos perderam dinheiro, porque era uma empresa considerada high grade, né? Isso causou performance ruim, que traz resgate dos fundos. Muitos deles passaram a ser vendedores forçados de papéis, né? Então, quando ele vende o papel e não tem comprador, a única maneira dele vender é abrir o spread do papel. Então, o papel que opera CDI mais 1, CDI mais 2, foi para CDI mais 3, CDI mais 5, né? Então, você teve esse evento de Americanas, mas o que foi curioso é que ele coincidiu com o momento em que as empresas acordaram para um cenário macro mais difícil no Brasil, de taxa de juros muito alta, estava começando ainda a ser cortada, e as empresas passaram a focar em desalavancar, e em vez de lutar por market share, por crescimento, elas estavam lutando por margem e desalavancagem. Então, ao longo de alguns meses, entre janeiro e maio, os spreads estavam abrindo, e depois que eles viram que as empresas estavam melhorando e eu consegui pagar tranquilamente aquela dívida, os spreads estavam 100 bips mais alto do que era a média histórica, e todo mundo achou que era um grande negócio começar a comprar crédito. É isso que a gente tem visto aí nos últimos, diria, de maio do ano passado para cá. Então você teve um fechamento importante de spreads, né, de lá para cá, e assim, acho que a indústria como um todo deve ter entregue aí na casa de CDI mais 1,5, CDI mais 2. Acho que aqui na Quineia a gente está entregando entre CDI mais 2, 2,5 nesse período para os fundos de crédito. E assim, isso contribuiu para isso, um spread médio mais alto do período e esse fechamento de spreads que significa um ganho de capital, né, para os papéis de crédito. Quando fecha o spread, sobe o preço do papel, né? É um ativo de renda fixa. Então esse foi mais ou menos o histórico assim, desses últimos 18 meses. Eu acho que hoje, que os spreads já fecharam bastante, eles estão um pouco abaixo da média histórica, eu acho que o carrego médio da indústria hoje está na casa de CDI mais, diria, de CDI mais 0,3 a CDI mais 1. É talvez o intervalo aí dos fundos de crédito, isso já falando após FIIs, né, dos fundos, o carrego líquido dos fundos. Então ele está nessa casa, e assim, eu acho que isso está mais ou menos talvez uns 30 bips abaixo do que seria a média histórica desses fundos, né? Mas eu acho que ainda tem espaço para continuar fechando spreads. Tá bom, então a gente imagina que a atratividade, ou a maior atratividade até que a gente tem visto dos investidores, né, por conta desse dinheiro para esses produtos, é olhando um retrovisor muito positivo.
né, o retrovisor dos últimos 12, 18 meses, que esses spreads, né, esses carregos estavam maiores. Isso. Queria entender, então, qual é a tua visão, então, se esse apetite por esse crédito, você acha que continua essa atratividade, ou seja, a gente sabe que os fluxos para crédito privado continuam muito fortes, e o que você enxerga para frente? Esses 30, 40 bips adicionariam por volta de 80, 100 basis points acima do carrego dos fundos. Então, assim, se o histórico dos últimos 8 meses é CDI mais 2,5, mais ou menos, eu acho que para o próximo período de 12 meses, eu diria que um retorno entre CDI mais 1 e 1,30 é mais ou menos o que eu acho que seria razoável, assim, um palpite educado sobre o que poderia acontecer. A nossa visão sobre crédito é o seguinte: os fluxos estão fortes, como o Rodrigo falou, porque tem um histórico de performance muito forte, mas também de volatilidade bastante baixa nesse período. Então isso é uma coisa assim que destacou o crédito privado em relação a outras classes de fundos no Brasil que tiveram bem mais dificuldade nos últimos 18 meses, multimercados, renda fixa, ações, né? Então assim, isso eu acho que o pessoal está se tornando mais consciente sobre a qualidade do investimento em crédito. E isso é tudo fundamentado pela qualidade de crédito das empresas que pertencem a esse mercado. Se você olhar o universo de emissores em crédito privado no Brasil, são empresas assim, de altíssimo nível. Está falando de Suzano, as grandes geradoras de eletricidade, empresas muito boas, rodovias, saneamento, esse é o grosso do nosso mercado, é metade do universo que a gente investe. Então tem muita qualidade de crédito e vale dizer, desde o evento de Americanas, as empresas estão investindo muito em direcionar a sua estratégia para desalavancar o balanço e ficarem mais sólidas para períodos mais difíceis no Brasil. E quando você pega o resultado, por exemplo, dos últimos 2 trimestres, ou acompanhando o resultado trimestral das empresas, mesmo as mais combalidas no período pós-Americanas, as varejistas, as empresas de real estate, os bancos, as empresas estão indo super bem, não tem motivo para você ter muito medo da qualidade de crédito, especialmente se tiver um bom gestor que você confie. E por fim, os spreads já não estão nos melhores níveis, mas não estão tão abaixo do nível histórico. Portanto, eu acho que os fluxos devem continuar e, como eu disse, eu acho que você tem mais uns 2 ou 3 trimestres de fechamento de spread e depois provavelmente você chega num equilíbrio onde não dá para fechar muito mais. E aí você passa a entregar só o carrego dos fundos, né? Então eu acho que é um pouco essa a nossa visão no momento. Tá, então você meio que já respondeu o que eu ia te perguntar. Não adianta talvez eu olhar para o futuro agora e pensar que nesse curto, médio prazo é só carrego. Acho que ainda tem oportunidades para você talvez capturar ali um certo ganho de capital. Essa é a nossa visão. Mas, no geral, não dá para dizer também que vai ser igual aos últimos 12, 18 meses, porque você vai ter uma tendência mais à frente de ter que ficar com um carrego ainda em patamar interessante, mas com menos oportunidades de você entrar e sair, de preferência com ganhos, né? Exatamente. É isso, eu né? acho que para a média do mercado, isso que você falou realmente eu acho que é o correto. É isso aí. E eu acho que nesse cenário, então, e a gente tem dito muito isso no time de alocação ali da XP, a seletividade é muito importante. E aí eu digo até que a seletividade não só na escolha do ativo, mas também na escolha do gestor que vai fazer a escolha dos ativos. Quando você tem esse momento, então, de uma maior dispersão de spreads de crédito, do mercado que a gente está, cara, o que você daria de recado sobre a importância da escolha da gestora que vai fazer? Sim. Porque já que não é só sentar no ativo agora, né? Isso. Qual é a importância para você de ter uma gestora que de fato se preocupa com o que ela está comprando e não simplesmente sai comprando tudo que tem no mercado? Eu acho que isso é fundamental, né? A qualidade da gestão, a cultura da empresa, o quão o senior management é envolvido com o processo de crédito. No caso da Quiné, isso é uma coisa que acontece semanalmente, né? A gente tem os comitês de crédito, do qual participa o Márcio Verri, o Alessandro Lopes, que é o nosso CFO, o Marco Freire, que é o CIO da Quiné, é meu chefe direto, o nosso chefe de risco e eu como gestor. Então, assim, é um processo muito inquisitivo, onde eles realmente querem saber o que está acontecendo, não é uma coisa para gringo ver de jeito nenhum, é um processo bem trabalhoso, onde a gente tem que provar que a gente conhece o crédito no detalhe, por que a gente está investido, por que a qualidade de crédito vai ficar ou igual, ou vai melhorar, ou se vai piorar, não vai piorar o suficiente para atrapalhar a capacidade de repagamento da empresa. Então, acho que assim, é uma questão de ter pessoas boas no time, que eu acho que a gente tem um grupo bem sólido trabalhando com a gente na área de crédito privado, ter pessoas sêniores envolvidas que contribuem com a discussão, né, ter uma cultura, né, de pessoas que gostam do que estão fazendo e que querem cuidar do cliente principalmente, né? Então acho que tudo isso é importante e processos, né? Aqui, né, é uma empresa de processos, a gente tem uma maneira de analisar crédito, a gente tem toda uma sequência de eventos que tem que acontecer até a gente conseguir uma aprovação para fazer um trade, e acho que tudo isso aí contribui para a qualidade da decisão. Lógico que nós não somos os únicos bons gestores, mas acho que a gente tem feito um bom trabalho. Acho que aconteceu ano passado
teve vários casos de default no mercado, a gente não teve nem exposição a nenhum deles. Então acho que isso mostra um pouco que a gente foi bem seletivo nesse processo de filtrar mesmo os créditos que a gente acha que são muito arriscados. Mas assim, por exemplo, para dar um exemplo, assim, os spreads estão mais fechados, mas a gente tem algumas alavancas ainda que a gente consegue puxar para tentar entregar bons retornos, por um período talvez um pouco mais prolongado que a média do mercado. E acho que isso tem um pouco a ver com o tamanho da Kinea, que hoje a gente tem uma escala com quase, só na minha área tem quase 30 bi de crédito, no total tem quase 70 bi de crédito na Kinea, a gente consegue chegar para as empresas e fazer uma oferta bilateral de empréstimo, onde eu não estou comprando uma operação que os bancos estão distribuindo para várias assets, onde acontece um leilão entre as assets e geralmente você termina com uma operação que é pior do que ela começou, porque está todo mundo bidando e competindo pelo papel. Quando você vai diretamente na empresa, você às vezes consegue negociar operações com taxa mais alta, com alguma garantia real e com covenants às vezes mais apertados. Fica uma coisa melhor, entendeu? Então a gente pode fazer isso hoje na Kinea. E eu acho que fora isso, assim, o trabalho de gestão um pouco é tentar prever um pouco o mercado, como que vai ser a performance à frente. A gente procura fazer uma gestão do caixa do fundo, então em momentos que eu acho que se os spreads começarem a ficar irracionais, eu vou desalocar um pouco os fundos esperando um momento onde isso deve ter uma volta e daí você aloca esse fundo em spreads mais altos. E acho que uma outra vertente que a gente tem usado e acho que isso vai valer bastante para esse trimestre, para o próximo, até o fim do ano, que é o seguinte, eu acho que a parte super high grade do mercado já atingiu um nível de spreads que eu acho que não tem como fechar muito mais, mas a gente está vendo bastante movimento ainda em papéis que a gente chama de mid yield e high yield, onde no caso da Kinea o high yield ainda é uma empresa muito comportadinha, mas onde esses spreads ainda estão deslocados e as empresas ainda estão em fase de recuperação. Mas como a gente acompanha bem de perto, a gente tem bastante confiança em algumas delas, a gente tem investido nesse tipo de papel que tem se mostrado foi bastante bom, por exemplo, esse mês foi um mês bem forte para os fundos. Acho que algumas dessas empresas que eu vou citar aqui, DASA, Vivio, Magazine Luiza, contribuíram bastante. Essas empresas estavam performando muito mal no começo do ano e a gente foi aumentando a posição e elas agora começaram a andar muito. Então, assim, tem alguns instrumentos ainda que a gente consegue usar para tentar performar um pouquinho melhor do que a média do mercado, né? Tá bom, eu vou encerrar com a pergunta mais dura, vamos ver se vai sair tranquilamente, que é o seguinte, lá na XP principalmente a gente começou a falar de um provável cenário de um mini ciclo de alta agora aqui no Brasil. Sim. Uma Selic podendo subir, então, de novo, talvez na nossa visão, talvez indo de 10,5 até para 11,75, 12, enfim, e depois talvez abrindo espaço para que possa cortar mais à frente. Como é que, na sua visão, isso pode impactar o mercado de crédito? Como é que isso pode impactar necessariamente uma abertura, né, de yield na curva? Faz com que os spreads abram? Como é que vocês estão olhando para essa possibilidade? Sim. Não sei nem se vocês estão com esse cenário também. Sim, o nosso cenário é muito parecido. E como é que você acha que isso pode impactar? Sim, eu acho que o nosso cenário de Selic é mais ou menos de 150 bips, que o Rodrigo falou aqui. A gente até acha, como ele também mencionou, que não vai ser um ciclo muito longo. A gente acha que eles vão subir rápido e depois cortar rápido, tá? Mas isso, bom, isso é bem mais para frente. Mas assim, a Selic mais alta, se você considerar 150 bips, é quase a metade dos cortes que aconteceram. Então é relevante, não dá para dizer que isso não vai prejudicar o poder de consumo das pessoas, a qualidade de crédito dos consumidores e também a despesa de juros das empresas, onde a maior parte da dívida é CDI mais alguma coisa. Então a Selic subiu, o custo da dívida do cara subiu. Então tem um efeito negativo sobre fundamentos. Eu acho que dessa magnitude de subida, ele vai ser provavelmente menor do que o que a gente está vendo de melhoria de qualidade de crédito, de rentabilidade, de geração de caixa das empresas. Elas estão menos alavancadas, talvez. Exato, com margens melhorando, né? Sim. Mas é lógico que tudo mais constante, esse juros de 150 bips a mais vai consumir um caixa que não consumiria em um cenário alternativo, né? Então isso é ruim para os fundamentos das empresas. Mas eu acho que vale dizer o seguinte, as empresas estão no momento de qualidade de crédito bastante sólido no Brasil. A gente tem um gráfico em uma das nossas apresentações mensais que mostra alguns indicadores de crédito importantes para medir a qualidade de crédito das companhias e eles estão assim em níveis médios históricos. E se você pensar que o universo de emissores é muito sólido no Brasil e que o Brasil já teve crises muito mais profundas num passado recente, por exemplo, no período da Dilma, e se você pegar esse mesmo gráfico e olhar como elas estavam naquele momento, estavam muito piores do que estão hoje. Então elas já passaram por crises mais profundas, partindo de pontos de partida piores do que elas estão hoje. Então assim, é ruim,
mas não o suficiente para a gente ficar preocupado com as empresas que a gente está investindo. Então, esse é um efeito. O outro efeito, assim, aí o outro efeito é um pouco positivo, porque, né, como alocador, quando sobe os juros, às vezes você vai querer colocar mais em renda fixa, né? Perfeito. E os fundos de renda fixa no Brasil, eles têm uma alocação por volta de 15% a 30% em crédito. Então, de certa forma, aumenta um pouco a demanda por papéis, às vezes, de crédito, né, vindo dos fundos de renda fixa e também, às vezes, dos próprios fundos de crédito, porque, queira ou não, o retorno total de crédito é CDI mais um spread, né? Então, o CDI subiu, o seu retorno de crédito vai subir também, né? Então, sua marca d'água, sua linha d'água sobe. Exatamente. Então, assim, o importante é monitorar a qualidade de crédito das empresas, selecionar aquelas que vão sobreviver bem a esse ciclo de aumento e de resto, é basicamente isso, né? Boa. Bom, agora eu vou deixar para vocês fazerem mais pergunta difícil aí. Se alguém da plateia tiver alguma pergunta para fazer, a gente pode dar aqui o microfone. Aquela pergunta que você pensou e não estava querendo fazer. Puder dizer o nome e de onde você é, enfim, de qual o escritório. Perfeito. Diego, né, eu faço parte aqui do time de investors da XP Matriz, né, do B2C mesmo. E você falou aqui, Ivan, da questão do ultra high grade fechou muito, né? A questão do ultra, talvez nomes como Gerdau, né, JBS, talvez. Mas, de fato, a ponta meio que média, não necessariamente o high grade fechou, mas o ultra high grade fechou muito mais, né? Então, vocês chegam a atuar agora nessa parte do meio mesmo, ou vocês até têm apetite para tomar um pouco mais de high yield mesmo? A gente está aumentando, né, o nosso apetite por high yield, mas de forma bem selecionada, tá? E também mid yield. Então, mid yield e high yield é onde a gente acha que ainda tem bastante fechamento para acontecer. E no high grade, a gente tem lá uma carteira de papéis high grade. Esses papéis estão entre CDI mais 0,40 e CDI mais 1 ali, mais ou menos. Então eu fico procurando oportunidades para vender os meus papéis de emissores a CDI mais 0,40 e trocar pelos próximos a CDI mais 1. Porque daí na minha carteira high grade eu fico com um carrego mais alto sem tomar risco adicional relevante de crédito, né? Então é um pouco isso que a gente está fazendo. Mas está tentando evitar esses créditos high grades que estão muito próximos do CDI mais 0,5, porque a gente acha que é um nível de spread que fica muito apertado. Entendeu? Eu vou complementar a pergunta dele. Então, imagino que você, como são papéis de mais risco, se ajusta pelo tamanho da posição. Sim. Geralmente, o high yield vai ter um pedaço menor do que teria um papel sem ultra dúvida. high grade. Eu acho assim, só para dar uma noção de escala, o que eu chamo de high yield seria de 10 a 20% dos fundos, tá? E assim, o que eu chamo de high yield são empresas do tipo assim, Minerva, Agibank, Magazine Luiza, Dasa. Quer dizer, não estou falando de uns caras que você nunca ouviu falar, ou que estão para quebrar e tal, entendeu? A gente é bem criterioso nisso e na nossa estratégia de high yield tem mais um ponto. A gente procura fazer a maior parte da exposição high yield nos vencimentos daquela empresa que cabem dentro da posição de caixa atual dela. Então eu olho o que ela tem de caixa, ela tem, por exemplo, caixa para 2 anos de vencimento, eu compro as dívidas dos primeiros 2 anos dela e não quero saber de dívida do ano 3, 4, 5, 6, entendeu? Até onde isso você enxerga, né? Exato, isso mitiga muito o risco de um emissor mais high yield, entendeu? E muitas vezes sem comprometer spread, porque o mercado não tem um steepness da curva, né? A inclinação não é tão grande. Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Mais uma, vamos lá. Eu sou... Calma, vocês estão ouvindo então, né? Tá. Sim. Raquel, tá? Eu sou do time do SGAV aqui, mais ou menos, da XP. Legal. A minha pergunta bom, como a gente está vendo os spreads caindo, você falou muito do carrego, do que a gente pegou de spreads mais altos lá de trás, né? E aí agora eles estão caindo. Olhando para 2 anos para frente, mais ou menos, que vocês vão estar pegando esse crédito de hoje que está com um spread bem mais baixo. Não existe um receio de uma outra crise, de todo mundo sair desses fundos de crédito? Todo mundo que está olhando agora o passado, se baseando no retorno dos últimos 12, 18 meses. Dá 2 anos, isso, né, esse ganho vai acabar, esse fechamento vai acabar. Não tem um receio de daqui 2 anos dar uma crise que nem teve, há o quê? 4 anos atrás? 3 anos atrás? 2019, eu acho. Isso, foi quando eu entrei na XP. Eu não entendia nada e todo mundo tem crise no mercado de crédito. Que crise está acontecendo? Mas tem algum risco disso acontecer? Pergunta. Sem dúvida, eu acho que o que faz isso acontecer é quando os fundos de crédito ficam com a carteira e começam a entregar abaixo do CDI. Porque nesse momento, vocês como alocadores vão olhar e vão falar, poxa, eu vou tomar risco de crédito se eu posso ter o CDI no risco governo, né? Então isso acontece. Eu acho que hoje, como eu estava falando, assim, os níveis de carregos dos fundos ainda são
eu vou dizer que na média vai 0,70, 0,80 acima do CDI. Então ele pode fechar ainda bastante o nível de spread antes dele ficar abaixo do CDI, certo? Isso eu estou falando assim, carregos líquidos, né? Já líquidos de FIIs e já considerando que o fundo não é 100% alocado em crédito. Então assim, se o mercado fechar mais do que 70 bips, você provavelmente vai chegar numa situação que na média os fundos vão estar entregando CDI ou abaixo do CDI. Aí você vai ter um movimento como esse. Eu acho que o que vai acontecer é que antes disso, o mercado vai parar de fechar spread. Eu acho que os fundos vão parar de bidar papel abaixo do CDI mais meio, porque começa a não fazer sentido mesmo. Então eu espero que haja um equilíbrio, vamos dizer, mais inteligente dessa vez. Mas eu diria o seguinte, se isso não acontecer, eu dou de novo o exemplo de Americanas, que foi um exemplo onde aconteceu uma saída de fluxo dos fundos, quer dizer, um movimento técnico similar ao que você está sugerindo, mas isso gera uma abertura relativamente rápida de spreads, e se as empresas estiverem saudáveis, eu acho que isso rapidamente volta. E eu acho que assim, quando você pensa em drawdown dos fundos, né, o quanto ele perde antes de começar a recuperar, a magnitude é importante, mas a duração também é importante. Se ela é um drawdown que volta rápido, se você pensar bem, não é tão ruim assim, pro cotista, né? Porque o cara volta rápido, né? Então isso é uma coisa importante. Se o mercado ele consegue um equilíbrio rápido, eu acho que no caso de crédito, como os compradores estão, não só os fundos de crédito, mas os fundos de renda fixa, fundos de multimercado, que começam a ficar mais oportunísticos quando os prédios estão mais distressed, né? Então assim, a pessoa física começa a comprar. Então assim, eu acho que o mercado evoluiu bastante, está bem mais plural, né, dos compradores de crédito. Isso pode acontecer, acho que vai acontecer em algum momento. Eu não sei se é em 2 anos, pode ser em 6 meses, pode ser em 2 anos, pode ser. Só depende da velocidade de fechamento, né? Se fechar muito, você chega mais rápido nesse ponto que você está sugerindo, entendeu? Se fechar muito rápido, né? Então a gente tem que observar trimestre a trimestre o que está acontecendo. Como eu falei, eu acho que a gente tem mais alguns trimestres de fechamento ainda, onde você tem um carrego mais um ganho de capital. Então assim, eu acho que para a gente ter uma preocupação maior, eu diria que está pelo menos assim 1 ano à frente, mas eu posso estar errado nesse ponto. Ivan, do meu lado, então, agradecer demais aí o convite. Obrigado. Parabenizar o trabalho da Quineia. A gente que tem aí a Quineia dentro da nossa plataforma, vários dos produtos de crédito, multimercados, enfim. A casa é bastante parceira. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Parabéns aí mais uma vez pela gestão de crédito da casa. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a confiança de vocês e obrigado pela presença. Valeu, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado, hein.